Entendi. Agora, puxando aqui o Fael, porque ele falava da troca de técnico, né? Essa possibilidade não está descartada, essa é uma semana decisiva para o Turco ainda. Mas você falava assim, o diretor de futebol tem que analisar que essa sequência de 7 jogos, o time está descendo ladeira abaixo e está perdendo a consistência defensiva. E tem que fazer uma mudança rápida, né? Nós já estamos em junho, né? Esse ano o Campeonato Brasileiro vai até o final de outubro, por causa da Copa do Mundo, né? Você não acha que, pensando por esse viés aí, por esse lado, uma mudança para chegar um cara agora que não conhece o elenco, que não vai herdar o time consistente do Cuca e que vai pegar um time se remontando com jogadores ausentes também, por exemplo, o caso do Zaratio, não teria também aí um espaço de tempo de adaptação que poderia custar caro? Não seria, às vezes, com uma sequência de uma vitória, um empate, mais um empate de repente? Claro que depois tem o jogo com Fortaleza em casa também. Mas, assim, você não vê que o prejuízo talvez fosse maior se viesse um novo técnico que não está vivendo o ambiente? Haja visto o que aconteceu com o Dorival no Flamengo também, né? Mas até o Antônio Mohamed conhece os adversários. Quem conhece mais os adversários do Campeonato Brasileiro, Mohamed ou Renato Gaúcho? Você é a favor do Renato? Eu sou. Eu achei que eu ia apanhar, falando das opiniões alteradas do esporte, eu achei que eu ia apanhar muito por essa opinião. Porque o torcedor tem que entender que passado é igual jornalista, cada um teve seu clube. Passado o Renato provocou o Atlético. Meu amigo, se o Renato Gaúcho chegar no Atlético e numa entrevista ele fala assim, provoquei o Atlético, eu sou foda, agora eu vou ser foda provocando o Atlético, não é nem contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro é de Série B, é ganhando do Flamengo. 2 entrevistas você ganha a torcida do Atlético muito. Mas em que ponto você acha que o Renato pode agregar? Por exemplo, ele falava bem o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é assim, porque investiu tantos milhões. O trabalho do Renato no Flamengo não foi ruim. O do Rogério Ceni no Flamengo não foi ruim. Mas foi um período de cobrança, de comparação, né? Foram os primeiros a serem comparados e havia, principalmente no caso do Renato, porque ele desejava muito ir para o Flamengo, era o desejo, o projeto de carreira dele era treinar o Flamengo. E ele não teve uma temporada seguinte também, né? Eu acho que o Renato... Em que você acha que ele agregaria mais que o Turco? Seria mais no anímico, assim, de fazer com que uma pegada talvez assim mais... Não é só o Renato, é a comissão técnica. Eu sei, mas assim, uma intensidade maior, o que você pensaria que poderia... O perfil do cara mesmo, né? Um cara assim mais boleirão, o que você pensa? Acho que foi até uma dificuldade do Turco em corrigir rápido os problemas, que é conversar com o jogador, olha, como que você rende bem, o que estava dando certo? Porque até onde levou a ideia de 2021 do Cuca, o Galo foi bem. A hora que ele quis mudar para a característica dele, não deu certo, ele não deu o braço a torcer. Vou insistir na minha ideia de jogo, uma hora o time vai pegar. Resultado ruim, resultado ruim, resultado ruim. Ontem ele já levou um pouco mais o Galo para a característica de 2021. Jogador aberto, colocou o Vargas para alinhar, desentortar, desempenar, aquele time do Atlético estava todo empenado, né? Colocou o Alan já ali cobrindo. Ontem foi um Galo com muita característica de 2021. Agora o treinador tem que ter uma coisa que o Maluf falou. Você traz um gringo hoje, que não sabe a sua logística de pegar o Ceará, lá no Nordeste. Depois jogar no Sul. Jogar com o Flamengo no Rio de Janeiro, voltar para Belo Horizonte. Trazer treinador estrangeiro no meio do ano. O Maluf era contra o maior diretor de todos os tempos, era contra demais. A hora que ele entendeu o que é a logística no Brasil, o que é o elenco, o que é o adversário, acabou o ano. Então por isso agora a gente tinha algumas opções. Voivoda, uma crise no Fortaleza, não vai sair. Então risca o nome, não cogita mais. Tem dinheiro para contratar? Não tem. Então não tem para trazer treinador que está empregado também. Mas em relação a isso que o Malu falou, acho que tudo é relativo, né? Se o Malu tivesse para ver o trabalho do Abel Ferreira, né? O que foi o Jorge Jesus, acho que não é uma questão tudo de entrevista, de entendimento, mas esse sucesso maior de perfil do treinador. É uma coisa mais recente, né? Esse boom de estrangeiro, né? Tendo protagonismo nas conquistas. Na época ele abriu mão para o Diego Aguirre. Foi uma conversa do Maluf com o Nepomuceno. Ele falou, o Diego Aguirre pode dar certo porque ele trabalhou no Inter já. Então pode ir, porque o Maluf foi bancado pelo Nepomuceno. E naquele cenário ali não tinha ainda a vinda em massa dos portugueses para o Brasil também, né? E o Abel é muito bom, né, velho? O Abel é muito bom. Eu lembro que o Palmeiras perdeu para o Atlético 2-0 no Mineirão ano passado. Eu abri meu pós-jogo os 5 primeiros minutos e o Abel apanhando pra caramba naquela época na torcida do Palmeiras. Foi só elogiando o Abel.
Ele é bom pra caramba. Eu tô doido pra uma seleção pegar ele. E digo mais. Já é português mesmo, já fala português e tal. Por que não a seleção brasileira? Até no Roda Viva ele foi questionado sobre isso, né? No mês de março. Por que não a seleção brasileira? Ele falou que ou então vai para a seleção portuguesa. Não pensava no futuro dessa forma, mas vamos ver, no final do ano aí vai ter que ser tomada essa decisão. E o Jesus, eu tava doido para ele ficar mais um pouquinho aqui. É igual, porque os Beatles pararam na hora certa, assim, sabe? A banda, para ser lembrado assim, eu acho que não teve tempo para ele desandar. O Jesus. Eu tava doido para ele ficar mais um tempinho aqui para desandar. Mas todo time tem o seu ciclo, né? Assim, a gente claramente percebe que o ciclo do time do Flamengo tá chegando num final, né? Assim, as peças vão ter que ser renovadas. Por exemplo, essa lesão do Bruno Henrique agora, que tira ele do restante do brasileiro, tende a gerar um problema ainda maior, né? Já era um time muito diferente ontem. Então, eu tô usando de exemplo aquele Cruzeiro de 2017 e 2018, que é campeão da Copa do Brasil, e 19 é a mesma base. O que muda? O comportamento. Que o elenco se torna presidente do clube. Aí vem o Rogério Ceni, eu não quero, me agrada Abel Braga, que preguiça desse treinador. O elenco quer decidir tudo. Quer decidir a cor da chuteira do meião que vai entrar em campo. No Flamengo a gente vê que acho que é por aí, ali campeão, e depois os caras da revolução dos bichos lá, né, os porcos começam a cuidar da fazenda. Com o Jorge Jesus, aquele último campeonato carioca já tinha sido complicado, doido pra ele ficar mais um pouquinho aqui, cara. A saída dele já tinha sido, ele não era mais unânime. Aí que ele ficasse. Ele sai exatamente no momento certo pra ele, pra criar essa fantasia de o Jorge Jesus é o treinador ideal, criar saudade no torcedor do Flamengo, porque o Rogério Ceni não é perfeito. Mas eu gosto muito do Rogério como treinador. Ele não é perfeito. É campeão brasileiro. Os caras tiram ele. O Renato Gaúcho, finalista. Se o Davidson perde aquele gol ali e vai para os pênaltis e é campeão, o Renato era treinador do Flamengo hoje. Mas eu acho que nesses clubes, e eu acho que em todos os clubes grandes, né? Por exemplo, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, mas não tinha o apoio, o respaldo da torcida. Né? Quem teve o respaldo da torcida no Flamengo recentemente foi só o Jorge Jesus, né? Pelo Dorival vai cair, a gente sabe disso. 3 meses pro Dorival cair. O Dorival já é apresentado balançando o cargo. Então, esse respaldo do torcedor é muito importante, ainda mais num clube como o Flamengo, que a cobrança está na mídia diariamente, se fala demais. E claramente é uma decisão populista, né, da diretoria de fazer uma mudança que agrade mais, né? Por exemplo, o Renato Gaúcho, se esperava dele um desempenho, pelo que ele falava quando dirigiu o Grêmio, não é que foi desastroso, mas começa a haver muita polêmica, começa a desgastar o ambiente, e aí a batata dele começa a ser fritada também. Mas fechando aqui o Renato Gaúcho no Atlético, você não falou o que você via de positivo. Eu quero o Turco eliminando o Flamengo, campeão brasileiro, mundial e tudo mais. Para começar, eu não torço contra. Mas se o Renato Gaúcho chega, elimina o Flamengo no Maracanã e fica assim para a torcida do Flamengo, colocando a mão na cintura, aí chega em BH com fins carregado pela torcida. Mas ainda quero assim, o Turco com sucesso. Né? Isso não elimina. É aquela coisa. Vai gerar a mesma pressão que o Turco tem agora. E rápido, e em curto prazo. Eu sei que o jogo ainda vai ser de volta, vai ser 12 de julho, né? Mas assim, essa pressão, eu acho que ela vai existir com quem tiver, porque vai sempre haver essa comparação. Eu queria saber de você, assim, o que você acha que ele seria capaz de apresentar? Isso aqui não é um contraponto, não é que eu não seja, que eu seja contra a saída do Turco, eu só queria ouvir você, já que você tem essa convicção, em que ele poderia chegar e mudar, pelo que você viu do trabalho dele no Grêmio e pelo que ele viu do último trabalho dele no Flamengo. Né? Assim, o que seria o lado positivo, já que você apontou do Turco, o que seria o lado positivo e o que seria negativo com a chegada, por exemplo, do Renato Gaúcho, que é o nome que seria natural para esse momento se o Turco cair? Primeiro que o Renato fez milagre no Grêmio, né, gente? O cara colocou Cortez e Léo Moura com 42 anos, hernia de disco para jogar a bola e campeão da Libertadores. Aí depois no Flamengo ele faz um bom trabalho também, mas ele pega um Grêmio e pega uma sequência. A gente tá falando de 2016 a 20, 19, por aí, não foi? 19 e 20 que ele ficou no Grêmio.
Quantos treinadores... Foi 20. É, 20, né? Quantos treinadores nos últimos anos fica tanto tempo no cargo? Não é só pela identificação, o cara tem que ser bom. Na época se o cara Renato estava no Grêmio, se o cara for ruim, ele batia engana. com o Mano, né? Quem ficava mais tempo era Cruzeiro e o Renato. Se o cara for ruim, ele engana 6 meses. Ele engana 3. Já tinha feito um bom trabalho no Fluminense. Mas lá ainda tinha, no Grêmio, ainda tinha o fator emocional, que ele é o maior ídolo da história do clube, né? Mas o emocional não entra em campo a hora que o adversário está enfrentando o Grêmio. Mas ele ganha um respaldo, por exemplo. E eu acho que o Renato no Atlético... Mas lá no Grêmio ele conseguiu fazer time campeão. A torcida não por exemplo, a torcida não respaldaria ele numa sequência negativa como o Cuca teve no começo do trabalho no Atlético. Foram 5, 6 derrotas. Ou a própria que o Turco está tendo agora. Eu não vejo o Renato sendo respaldado, e eu acho que o emocional pesa nesse ponto da torcida relembrar que ele teve uma passagem ruim pelo Atlético e uma passagem boa pelo Cruzeiro. Já falei isso no Alterosa Esporte. Pesa, na hora da crítica a torcida vai colocar provocação, que esse cara tá infiltrado aqui e tal. Eu vejo até o Turco como um cara mais neutro, pelo que ele já apresentou no Atlético, pelo que ele é como pessoa, um cara equilibrado. Eu acho que a crítica ao Turco é até mais equilibrada do que seria com outro treinador que tivesse a mesma fase dele. Se fosse um treinador emocional, eu tenho certeza que o movimento teria sido anterior ao que está sendo com o Turco. Eu estou evitando falar de um cara aqui que a torcida do Galo ama muito, mas eu vou ter que falar. Tem treinador que consegue bons resultados e internamente conversando com boleirada, com gente do futebol, com imprensa. A gente sabe que Marcelo Oliveira, você conversa, os caras não concordavam com a ideia de jogo dele, tinha um ataque eficiente, uma defesa exposta e tal. Conseguiu resultados por alguns anos. Por que nenhum Globo contrata ele agora? Porque a boleirada conversa, dirigente conversa entre eles e tal. Porque o Marcelo tem os defeitos dele. O Renato Gaúcho, ele consegue 4 anos no clube. A gente ficar 4 anos num clube de sol no Brasil é milagre. Você conseguir ganhar uma Libertadores com Léo Moura, Jael, o Cortez estava aposentado do futebol, gente. O Cortez estava abandonado, ninguém sabia mais. E depois um Flamengo, chegar numa final de Libertadores, você perde nos acréscimos, com uma bobeada lá que o Davidson aproveita. Você é vice do campeão brasileiro. Eu acho que é um caso parecido com o Ronaldinho Gaúcho. Não deu certo o Flamengo, é endemonizado para o Brasil inteiro, que é um canhão positivo ou negativo, né? Mas o Renato é bom, cara. O Renato vai conhecer o adversário, o Renato estuda o adversário e tô na mesma linha de pensamento que você. Não é fritando o Turco. Que era o Turco classificado na Copa do Brasil, campeão brasileiro da Libertadores. Mas pensando em nomes possíveis, eu não acho que o Renato é uma tragédia que colocam porque foi mal contra o Flamengo, no Flamengo, que eu não concordo.